Como o BTG Pactual conseguiu preservar sua cultura diante do momento de IPO? Isso aqui é um case de Harvard lançado no Dia dos Namorados de 2012 e eu vou cobrir no episódio. Eu tenho um problema, tá? Eu não consigo parar de inventar novos formatos e fazer novas coisas porque eu tenho muitas ideias e, obviamente, o meu foco número 1 é o formato biográfico de empresas. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho tá lá em Aura por Lucas Abreu. Mas eu tenho essa necessidade de trocar ideia, de conversar e de falar sobre negócios mais e mais vezes. Eu devo me definir como um entusiasta dos negócios, talvez. É meio cringe, né, falar assim, mas essa é a ideia. E eu acho que cases são uma ótima forma de fazer isso. Porque imagina que tem uma empresa que tem 40 anos, que sua história foi coberta por algum jornalista, algum escritor, e esse processo demorou, tipo, 5 anos, e aqui, provavelmente, um professor de Harvard, de uma das melhores universidades do mundo, passou um ano estudando sobre a empresa, e acabou gerando um caso de 20 páginas. E aqui, na última fase dessa destilação de conhecimento, porque no fim do dia é uma destilação, estou eu trazendo os highlights, o que você pode aprender, em um formato que seja mais rápido, mais dinâmico e que funcione bem para nós dois. Então deixa um comentário, feedback depois. Essa é a ideia, tá? Eu vou deixar também o case para quem tiver interesse. Basta você comentar no Spotify ou no YouTube com seu e-mail e eu envio para ele. Tranquilão? Então, mais uma vez, eu sou o Lucas Abreu, esse é um formato novo. Vamos falar hoje do caso do BTG Pactual, lá de 2012, mas que tem princípios que são muito atuais. E eu tô nessa imersão sobre o BTG Pactual. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu fiz um episódio BTG Pactual parte 1, eu vou deixar nas referências. E esse episódio bombou, assim, teve uma mega repercussão. Eu fiz ao lado da autora do livro, Ariane Abdala, e acabei aprofundando cada vez mais sobre o BTG. Eu ainda não lancei a parte 2, mas virá em breve. E esse aqui é um dos materiais de estudo da parte 2, por isso que eu vou trazer ele. Então, sem mais delongas, vambora. A ideia é algo um pouco mais desestruturado, tá? O nome do case é BTG Pactual, preservando uma cultura de partnership. E para quem não conhece, o BTG Pactual é essa organização, esse banco de investimento, no qual a sua grande vantagem competitiva, de fato, é sua cultura meritocrática, no qual as pessoas trabalham o máximo, entregam muito, têm ownership, e por isso o banco prospera, porque tem uma cultura muito empreendedora ali dentro que funciona há muito tempo. Então, por exemplo, hoje o CEO, Roberto Sallouti, entrou como estagiário. André Esteves também entrou como estagiário lá em 89 no banco. Boa parte das lideranças estão há 25 anos. E o banco conseguiu preservar essa identidade empreendedora, essa identidade meritocrática em diferentes ciclos. Então, por isso que é um caso tão interessante, por isso que uma universidade como Harvard está cobrindo. Então, o case começa justamente trazendo esse contexto. Era dezembro de 2011, André Esteves tinha 43 anos na época e ele estava diante de um grande dilema. Ele precisava fazer IPO, porque o IPO iria fornecer toda a base de crescimento do banco para criar algo que ele realmente queria, porque o sonho de Esteves sempre foi criar uma franquia lendária, tá? Então, mais uma vez, voltando para a história do Pactual, a história do Pactual tem 4 grandes pontos. Então, o banco foi fundado em 83 por Luiz César Fernandes, André Jarkusky, Paulo Guedes. Em 89, André Esteves entrou e lá pelo final dos anos 90, e eu trago tudo isso no episódio, André Jarkusky e Paulo Guedes saíram, Luiz César Fernandes fez vários investimentos na holding pessoal, acabou quebrando e foi saído do banco e assumiu um novo grupo de 4 sócios, no qual 2 se mantiveram lá, André Esteves e Gilberto Sayão. Em 2005, o banco foi vendido, 2006 na real, o banco foi vendido para o UBS, né, um banco centenário suíço, e aí toda a ideia do banco era, no momento que você une-se ao UBS, você vai conseguir ter uma franquia global e essa cultura de partnership vai permear nessa cultura centenária suíça. Mas não deu match. Afinal, como ia dar match um banco de pessoas ambiciosas do Brasil, banqueiros que trabalham quase 24/7 com a cultura centenária suíça mais tradicional. Obviamente não deu certo, mas teve a crise de 2007, o UBS teve grandes prejuízos, foram 40 bilhões de dólares. E aí, André Esteves recomprou o banco em 2009 por 2,4 bilhões de dólares, ao lado de um grupo de sócios, tinham 8 sócios e o Pércio Arida, e ele poderia estar na Riviera Francesa, né? André Esteves ficou bilionário em dólar com 37 anos. Mas a vida confortável não o atraía. O sonho dele era criar esse grande banco, essa grande franquia que se perpetuasse ao longo do tempo. Então, ele recomprou o banco em 2009 e 2009 a 2011 foram anos muito bons. O banco voltou com tudo, ele cresceu 40% nesse período, tanto em lucro quanto em receita. Ele assessorou mais de 28 bilhões de reais em captação de recursos para empresas brasileiras. O Brasil estava voando, né? Aquele momento do Cristo Redentor subindo muito. E aí, chegou o momento de fazer um IPO. Ele tinha levantado a maior rodada privada da história da América Latina, ele levantou 1,6 bilhões de dólares com os principais fundos globais, Fundo Soberano da Singapura, Fundo Soberano da China, e o objetivo sempre foi levantar o IPO, porque a ambição dele sempre foi criar o maior banco da América Latina, hoje é o terceiro. Só que
o momento do IPO é um momento muito perigoso para qualquer empresa, e principalmente banco, por uma razão, né? IPO é o momento do dinheiro, ou seja, a maior parte dos sócios acabam vendendo as suas ações nesse momento, colocando dinheiro no bolso. E aí, quando você está com dinheiro no bolso, se você não for uma pessoa como Esteves, que tem uma ambição surreal, você vai estar pensando na sua casa de praia que você quer comprar na Baronesa, você vai começar a investir em startups, você vai começar a fazer alguma coisa que não seja o foco absoluto no banco. E André Esteves sempre teve essa preocupação, como fazer essa cultura do hard work, essa cultura que funciona tão bem, essa meritocracia, se eternizar, né? Então, como é que ela se mantém mesmo à medida que o banco vai ficando mais rico e os sócios vão ficando mais ricos em patrimônio? Então essa sempre foi a grande pergunta e por isso que no momento do IPO ele tinha muita dúvida sobre o que fazer. E aqui que vem o case de Harvard, né? Então, mais uma vez, a motivação era o BTG ser uma franquia lendária. E o momento do Brasil era muito bom. E aqui também tem a primeira grande lição, talvez, que eu vou trazer. Um dos investidores da rodada que eu mencionei, do André Esteves, do BTG, se chamava Chris Flowers. Chris Flowers foi um dos principais sócios do Goldman Sachs. O Goldman Sachs quase comprou o Pactual ali em 2004. E o Chris Flowers manteve a boa relação e fez um investimento relevante no BTG. E aí, quem estava no board do BTG era um rapaz chamado John Orias, também outro ex-sócio do Goldman, que tocava o investimento do Chris Flowers. E o que John Orias e também Chris Flowers viveram no Goldman é que o momento de quebra da cultura, e a cultura do Goldman Sachs, ela sempre permeou no mercado financeiro, o momento de quebra da cultura foi justamente no IPO. E o Steve sempre ficou encucado com essa história, porque o IPO foi um momento que uma das culturas mais centenárias, que até tem um ótimo livro que chama The Partnership, quebrou. Então o Steve falou, cara, como é que eu não faço dessa forma? E aqui o outro insight é, os bons sabem mais, e Esteves também sempre buscou saber mais. Tem até uma entrevista recente que ele fala sobre como ele olha para casos de negócios, como ele olha para biografias como uma forma dele aprender. E nesse caso não foi diferente, tá? Então isso veio de um conselho de uma pessoa que estava no conselho dele, que viveu isso dentro de um banco global. Então essa era a grande pergunta. A cultura sempre foi a grande vantagem competitiva do BTG Pactual, como eu mencionei, as pessoas trabalhando no time de altíssima performance, dando a vida, dando sangue naquele momento, tudo isso funcionava muito bem. Bom, e aqui no case é um ponto super interessante. Ele fala assim, a firma é muito mais gerida como um time de alta performance do que através de uma hierarquia convencional. E aqui tem um ponto interessante, porque no BTG Pactual você não é sócio, você está sócio. Dentro da estrutura de partnership deles, todo mundo que está nessa partnership é um sócio executivo. Não existe um sócio investidor, então imagina só, você fez 75 anos e você quer aposentar. Você precisa sair da sociedade. Até no momento do IPO, que eles tiveram que aumentar as ações dentro desse pool, eles não aumentam as ações. Alguém tem que sair para alguém entrar. Então o BTG Pactual tem esse DNA super difícil de que você está sócio. Não é que você é sócio. E naquele momento do case, ali 2011, mais ou menos 10% dos funcionários eram sócios. Tinham 163 sócios naquele momento. E essa meritocracia tinha um grande princípio por trás, que é o pertencimento. Você trabalha com muito mais vigor quando você pertence, quando você é dono de um lugar. E outro ponto interessante do caso foi quando eles resolveram fazer o IPO, e aí o Marcelo Calim, que era o head de estratégia de CFO na época, ele explica que uma boa parte do tempo dele durante as conversas com os fundos para investir no IPO era explicando a cultura. Porque a cultura é o ponto mais essencial e para ele é a grande vantagem competitiva do banco. Então aqui tem uma lição também sobre narrativas. Você precisa explicar o que te diferencia. Se o BTG Pactual acredita que a cultura é o grande diferencial dele, ele precisa investir tempo educando. Se eu acredito, por exemplo, que aqui no Aura você vai aprender sobre negócios e princípios que você pode aplicar na sua empresa e que não tem ninguém fazendo o que eu estou fazendo, eu preciso explicar para você. E esse pitch vai melhorar ao longo do tempo também. Mas esse é um ponto curioso. E bom, chega-se ao momento famoso do IPO. Pra você ter ideia, não era um IPO qualquer, tá? Seria o 7º maior IPO da história da Bovespa naquele momento. E algumas coisas que aconteceram, tá? Nenhum sócio podia vender ações durante o IPO, porque toda a ideia é que a empresa fosse rica, não que fosse o sócio. E eles criaram um sistema único e diferente. Então tem até aquela frase, né? Mute o mundo, cria o seu. E eles fizeram isso. Por quê? Porque quanto vale uma empresa que está tradando na bolsa? Ela vale o valor de mercado. Hoje o valor de mercado do BTG Pactual, salvo engano, é 240 bilhões de reais, certo? Então hoje o banco vale 240 bilhões de reais. Mas para o sócio do banco não vale isso. Por quê? Porque eles criaram outra classe de ativos que tradeava e negociava sobre outro valor. Então o valor de 240 bilhões de dólares é o valor de mercado
E o que o BTG criou é o Book Value. Book Value é basicamente o valor do patrimônio líquido, que é a diferença de ativos e passivos. E o valor de mercado geralmente está entre 2, 3, 4 vezes o Book Value. E aqui vem a grande beleza de toda essa jogada. André Esteves e os sócios decidiram que existiria duas classes de ativos diferentes, e nessa classe de ativos no qual estaria toda a partnership, ou seja, todos os sócios que detinham na época 84% do banco, todo mundo que fosse comprar ou fosse vender seria a book value. Ou seja, independente da flutuação de mercado, independente de quanto estivesse valendo, todo mundo iria tradear num valor que era 2 a 3 vezes abaixo do valor de mercado. Tanto para comprar para os sócios jovens que estivessem entrando na sociedade, então eles conseguiam comprar mais barato do que essa ação valia no mercado, mas se eles quisessem vender, a mesma coisa acontecia. Eles precisavam vender a book value. Só teria uma exceção, que seria no momento que o BTG Pactual fosse vendido, o que não aconteceu desde 2012 e eu acho muito difícil de acontecer. E o que eu quero explicar dessa história, dessa questão do book value e por que isso é importante, porque é uma decisão muito difícil, né? Você imagina só, você era um sócio, você trabalhou dia e noite por vários anos lá no BTG Pactual e chega o momento do IPO, que vai ser um momento que você vai colocar muito dinheiro no bolso. E chega o Esteves e fala assim, cara, desculpa, mas você vai ter que cancelar com o seu corretor que tá comprando a sua casa ali na Fazenda Boa Vista, ou na Baronesa na época. Não vai rolar. Tipo, a nossa ideia aqui é manter um sistema muito forte, que seja dentro da partnership, que a gente tenha um sistema que a empresa fique rica e que os sócios vão crescendo o patrimônio alinhado aos interesses da empresa. Mas a nossa ideia não é deixar ninguém tão líquido hoje. A gente está criando algo para ser sustentável e para perdurar por muito, muito tempo. É uma decisão muito, muito difícil de ter. São conversas muito, muito difíceis. E com certeza são conversas que desagradam. Então existe uma coragem de desagradar. Mas ela foi feita e isso ajudou a preservar a cultura. Isso ajudou com que o valor de mercado do BTG Pactual hoje, em 2025, fosse na casa de 10 vezes maior do que no momento do IPO. E também outro ponto interessante é que isso é algo não só em comum com Esteves, como, por exemplo, com Jorge Paulo Lemann. Ele sempre teve essa ideia, né? Tipo, o Jorge Paulo Lemann, que fundou o Garantia, ele sempre fez coisas diferentes. Então ele comprou a Antártica, comprou a Brahma, ele comprou a Americanas. Ele sempre pegava esse dinheiro que estava na partnership e investia em ativos diferentes. Porque o maior risco que a empresa tem, talvez, é gerar liquidez e isso de alguma forma quebrar a cultura. Então você gerar incentivos perversos. É Charlie Munger na veia, né? Me mostra os incentivos que eu te mostro os resultados. E isso aqui eu acho o grande ensinamento desse case do BTG sobre como você deve criar um sistema próprio que funcione dentro do seu mundo, dentro da sua cultura. E isso funcionou demais aqui no banco. Então, eu queria compartilhar esse case de Harvard. Quem tiver interesse, mais uma vez, comenta. E também deixa algum feedback aqui sobre o episódio e o que você achou de tudo isso, beleza? Valeu, segue o canal, deixa o joinha e vamos que vamos.